em tempos de extração ilegal de madeira, garimpos ilegais, mudanças climáticas, desmatamento das florestas para a implantação da monocultura e queimadas em diversos biomas, o sindicalismo brasileiro e internacional buscam pautar o meio ambiente como uma de suas bandeiras. E como se dá o desenvolvimento dos trabalhadores no debate sobre o manejo florestal na Amazônia Legal, é o que a gente vai saber agora com os nossos convidados. O Cláudio Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores na Construção de Madeira, Conticom. Olá, Cláudio, bom dia. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui. E o Newton Freitas, que é representante regional da Federação Internacional dos Trabalhadores da Construção em Madeira para América Latina e Caribe. A sigla dessa federação internacional é ICM e tem sede em Genebra. Olá, Newton, bom dia. Prazer também estar contigo aqui. Igualmente, Marilu, bom dia. Bom dia a você, Claudinho e os ouvintes. Bom, olha, no começo a gente vai falar agora sobre um pouco da representatividade, tanto da Conticom quanto da ICM, para a gente entrar já nos detalhes do projeto Ação Sindical e Ativismo Ambiental na Amazônia. A ideia aí é garantir emprego e renda a partir do manejo florestal, uma prática sustentável para a extração da madeira. Quem é que começa aí? Vamos lá. Vamos lá. Então, a Conticom representa aí 83 sindicatos, né, afiliados à CUT no Brasil todo, 3 federações estaduais. E nós temos aí hoje, né, oscilando uma faixa de quase 500 mil de trabalhadores na nossa base de representação. E nós detemos, por exemplo, a representação de sindicatos importantes no Mato Grosso do Sul, que é onde fez a matéria anterior aí, falando sobre o Pantanal, e também na região amazônica, né, que é o sindicato de Manaus e das principais cidades amazônicas. E aí uma das razões que nos levou a pensar aí como você inserir o movimento sindical, né, nesse momento em que a Amazônia e o Pantanal sofrem um ataque tão brutal, né, e de uma política orquestrada por parte do governo. Então, eu acho que nós, nesse momento, temos que agir proativamente e fazer ação sindical além da representação dos trabalhadores, que também, né, são afetados diretamente por essa política, né, de degradação da floresta e degradação das relações de trabalho. Perfeito. Agora, Milton, fala um pouquinho aí da ICM e dessa representatividade e um pouco já do projeto. Sim, bom, a ICM é uma federação sindical global, tem presença em 130 países, na América Latina, organizada em 22 países, a sede mundial em Genebra, e na América Latina a sede é no Panamá, né, de onde eu falo agora com vocês, não é? Representando cerca de 13 milhões de trabalhadores em todo o mundo, nos setores de construção civil, construção pesada, infraestrutura, engenharia, silvicultura, floresta, madeira, né, e materiais de construção. O nosso enfoque nessa área da madeira, da floresta, vai muito na linha do que o Cláudio acaba de comentar também, que é principalmente, né, a defesa dos direitos humanos, né, a promoção do trabalho decente, né, e alcançar a sustentabilidade, né, quero dizer, o equilíbrio, né, entre as atividades econômicas, inclusive aquelas que geram emprego e que sejam empregos de qualidade, né, com a preservação, né, o respeito ao meio ambiente. No caso da floresta é justamente o manejo inteligente, né, com ciência, com conhecimento, né, e social, claro, né, as comunidades, respeito aos povos indígenas e aos trabalhadores. Então, esse equilíbrio, né, é o que nós buscamos promover. Queremos ver o desenvolvimento da indústria florestal e da madeira, gerando riquezas, gerando trabalho, gerando recursos para as comunidades e para os países, né. Na América Latina, Marilu, assim, a Amazônia, que a gente atua, né, como sindicato global, é Brasil, evidentemente, que tem a maior área, talvez, né? Mas também Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Equador e mesmo um pedacinho da Bolívia, né? Então, são nesses países que a gente tem ação sindical, com esses objetivos que eu acabei de mencionar. Muito bem. E, Newton, como é que se dá exatamente, na prática, esse projeto, né? Ação sindical e ativismo ambiental na Amazônia? Conta pra gente. Sim, olha, basicamente há um processo de mapeamento, identificação dos sindicatos, contato,
conscientização, formação, muita escuta, né? Ou seja, aprender com as pessoas que vivem em ambientes completamente distintos daquele que nós, a maioria, vivemos em ambientes urbanos, né, com realidades de trabalho distintas, né? E buscar também alianças, né, para de alguma forma proteger o trabalho, proteger os direitos humanos, porque são justamente nessas áreas mais remotas onde os direitos humanos, a preservação ambiental, né, são mais atacadas, por serem mais vulneráveis, são mais violadas, não é? Então, o que buscamos vamos dizer, conectar os sindicatos de uma maneira bem informada, bem articulada, né, para que os trabalhadores sejam os primeiros fiscais, vamos dizer assim, da sociedade, né, da humanidade, naquilo que acontece nas áreas mais remotas e menos desprotegidas, não é? Ou seja, não basta os satélites vistoriarem, né, mas tem pessoas lá, e essas pessoas são pessoas como nós, são trabalhadores, né, que têm que estar conscientizados e também conhecedores de meios de comunicação para reportar, né, eventuais violações, como trabalho escravo, né, exploração ilegal da madeira, que é muito, muito séria, né? Então, acho que basicamente esse é o nosso trabalho, né? Agora, Cláudio, como é que fica a situação, né, dos trabalhadores que de repente estão ali fazendo o trabalho sujo, digamos assim, não é? Fazendo justamente a extração ilegal da madeira. Como é que fica a situação? É um desafio também para vocês, né, Cláudio? Olha, com toda certeza, até porque, assim, a gente sabe que a região amazônica é uma região onde você não tem muitas opções de emprego, a não ser a exploração da floresta. Há uma consciência aqui no Brasil mais desenvolvido, né, que é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em que você pode usar de forma sustentável, né, a exploração da Amazônia. Para eles lá, a exploração da Amazônia é tirar madeira, né, e processar. Aí são algumas comunidades assistidas por algumas ONGs que têm essa noção da sustentabilidade da forma como a gente considera ideal. Então, a ideia desse projeto é justamente dotar os nossos dirigentes sindicais para que nesse processo do ativismo sindical, ele possa levar junto com os trabalhadores, além da necessidade do aumento de salário, de ter benefícios, também uma consciência de que aquele ambiente é um ambiente que ele está integrado, e que se aquilo lá for degradado, ele também será, da mesma forma que a floresta, ele também será destruído, né, e jogado num processo de marginalidade e de exploração muito maior do que já ocorre. O processo em si da exploração da madeira já é um processo, digamos assim, degradante para o trabalhador, porque ele vive dentro da floresta numa condição análoga ou pior do que a condição de escravo, né, porque às vezes ele não tem onde dormir, não tem onde fazer as necessidades, se ficar doente, morre ali mesmo, porque as distâncias são gigantescas. Quando a gente fala de Amazônia, né, você não está colocando 200, 150, 200 quilômetros, está colocando ali 600, 800 quilômetros de distância do ponto onde ele possa receber ali qualquer tipo de assistência no caso de uma enfermidade ou no caso de um acidente. Então, via de regra, quando esse trabalhador, né, adoece ou na floresta, o destino dele, se a doença for grave, é ficar lá dentro mesmo, integrar de vez definitivamente a floresta. Mas então esse processo nosso é de trazer, né, essa necessidade que o trabalhador tem da melhoria nas condições de trabalho, mas também da consciência e a necessidade da preservação daquele meio que provê o sustento dele, da família e da comunidade dele. Muito bem. E, Cláudio, Chico Mendes é sempre uma inspiração quando a gente está falando aí de manejo, enfim, da madeira também, não é isso? É uma inspiração, né? Na verdade, assim, o Chico Mendes, né, ele foi um exemplo e um mártir, né, dessa luta. Mas nós também temos a irmã Dorothy também, e muitos outros guerreiros que tem lá dentro, que às vezes são anônimos, mas que faz esse combate de uma forma e de uma entrega tão grande que entrega a sua própria vida, e não são poucos, né? Gostaríamos que tivesse mais, e nosso trabalho com esse projeto é justamente multiplicar, né, esses defensores da Amazônia. Eu acho que é um desafio muito grande, mas esse é o objetivo que a gente busca alcançar. Muito bem. E, Newton, com o Joe Biden já, né, na presidência dos Estados Unidos, você acha que enfraquece o governo Bolsonaro nesse item do meio ambiente? Como é que você vê essa questão? Eu creio que sim, viu? Porque
não só pelas declarações já, né, do Biden como candidato, já sinalizando claramente isso, mas também e principalmente porque o arco de alianças, né, de apoiadores dele, do Partido Democrático, grupos de interesse, sindicatos principalmente também, que são importantes, vão ter um papel bastante expressivo no governo dele, o próprio nomeado, né, para ministro, chama-se secretário do Trabalho, né, é um sindicalista, é um ex-sindicalista. Eu acho que, sem dúvida, vai reforçar, né, essa questão primeiro, assim, dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, e no caso da Amazônia também, porque a exportação ilegal de madeira, né, alcança de alguma maneira e impacta, né, uma concorrência desleal, né, a questão da madeira não certificada também, que vem toda marcada por trabalho escravo, por acidentes do trabalho, por exploração, né? Então, acho que tem uma série de fatores aí, éticos, morais e legais, né, que, de alguma maneira, né, pelos compromissos do Biden, da agenda dele, do grupo de apoiadores, eu acho que, sem dúvida, vai pressionar, sim, porque internacionalmente está muito evidente, né, como que o governo Bolsonaro, ele desarticulou todo um sistema de vigilância, de fiscalização, de controle do desmatamento ilegal, da exportação ilegal de madeira, né, como isso beneficia o mercado subterrâneo, o mercado ilegal, deve haver muitos interesses por baixo disso, sem dúvida, não é? Então, acho que, sem dúvida, que por todos esses fatores somados, né, eu acredito e espero que mais alianças internacionais, mais forças internacionais vão constituir uma pressão, né, sobre o governo brasileiro para que haja um controle mais efetivo, porque afinal o que acontece na Amazônia, sim senhor, impacta o mundo, né, é o pulmão, vamos dizer assim, não só do ar, mas da biodiversidade, do sistema de chuvas, não é? Então influencia muito a região sudeste, por exemplo, né? Então, é muito importante, eu acredito que existe essa pressão interna que venha também a fortalecer essa dimensão social, né, que a gente, nós, os sindicatos especialmente, estamos mais comprometidos, né, que é as pessoas que vivem lá, né. Perfeito. E, Cláudio, só para a gente encerrar aqui, cada vez mais o meio ambiente é um tema que deve ser aprofundado nas diversas esferas da sociedade. Você acha que o sindicalismo brasileiro, a partir do exemplo de vocês, né, pode mergulhar nesse tema e junto com a sociedade também ter novos caminhos, Cláudio? Olha, com toda certeza, porque assim, os trabalhadores, né, serão, assim como toda a população, serão afetados pelos efeitos climáticos que serão causados com a supressão da floresta amazônica. Né? Então, assim, você tem o problema de corrosão nas fábricas, você aumenta a acidez da chuva, você vai ter um problema sério, que é a mudança do regime pluvial, né, do regime de chuva, e isso afeta o mundo inteiro, né? Inclusive a formação de furacões nos Estados Unidos. Mas é um trabalho que a gente está fazendo aqui, que assim, esse é mais um dos que tem aí, né, dos inúmeras preocupações que a humanidade está começando a se desenvolver. Hoje a gente vê, por exemplo, na formação das crianças nas escolas, né, uma preocupação muito grande com a questão ambientais. Esses serão futuros ativistas também, né, e é importante que a gente tenha também essa iniciativa com o movimento dos trabalhadores, para que os trabalhadores não pensem simplesmente, porque é muito fácil você ir lá destruir a floresta e você vai ter mais madeira no setor madeireiro. Mas não é por aí, porque você, ao mesmo tempo que você faz isso, você gera, né, uma crise futura, você resolve um problema imediato para gerar um problema gigantesco de difícil solução ou insolúvel no futuro. Então é importante que nesse momento, né, a gente seja mais um agente de pressão, que nem agora, como o Milton acabou de dizer, o secretário do Trabalho, né, nos Estados Unidos é um sindicalista, né, então nós temos que canalizar para eles as preocupações dos trabalhadores com isso e levar também, porque o governo Biden, hoje ele está preocupado com a inserção dos Estados Unidos na questão da preservação ambiental, mas nós temos que levar para ele também como é que isso ocorre dentro da Amazônia, porque falar destruir a Amazônia é uma coisa, e dizer como é que ela é destruída a partir dos seus agentes, você tem um impacto muito maior. E nós temos que fazer esse trabalho associado, né, junto com as outras entidades
mais especializadas que estão lá dentro da floresta, né, como a questão da preservação, e com as universidades também, que está todo dia nos brindando aí, né, ou nos alarmando, né, com os futuros impactos da degradação global. Então é um somatório das ações e que o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores tem que estar envolvido e participando, porque também será vítima. Tá certo. Bom, e com esse alerta a gente encerra aqui a entrevista. Muito obrigada, Cláudio Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores na Construção em Madeira, Conticol. Abraço, Cláudio. Abraço para vocês tudo bem. E também o Newton Freitas, representante regional da Federação Internacional dos Trabalhadores da Construção em Madeira para América Latina e Caribe. Muito obrigada, Newton. Abraço. Abraço, obrigado a você. Tudo bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não